aconteceu. Como é que se encontrava o deputado antes de partir para outra dimensão da vida? Antes de mais dizer que a trajetória de Monteiro Eliseu confunde-se com parte da trajetória da UNITA, na medida que desde terra e idade Monteiro Eliseu, por consequência daquilo que é a trajetória dos seus pais, que muito cedo aderiram à UNITA, Monteiro sempre fez parte da dinâmica ativa e interventiva da UNITA. Monteiro foi um quadro exímio, um quadro ativo da Jura, particularmente na província do Huambo, e como consequência da sua dinâmica, em 2022 Monteiro é eleito deputado pelo Círculo Provincial do Huambo. Portanto, Monteiro teve uma vida política ativa que, enfim, eleito deputado, somos todos testemunhas. A diferença que Monteiro fez com as suas emblemáticas e ímpares intervenções, quer no plano social, na defesa do cidadão comum, na defesa dos direitos humanos, na fiscalização da ação governativa. É isto que fica como seu principal legado, enquanto deputado da Assembleia Nacional. Sem sombra de dúvidas, o Monteiro era igual a si mesmo nas suas intervenções. Tinha 4 elementos ímpares: tinha a verdade, tinha coragem, tinha frontalidade e tinha aquela pintada de humor. Quando anunciava-se a intervenção de Monteiro, era visível a expectativa, quer dos seus colegas particulares da bancada da UNITA, os seus colegas do MPLA, a mesa, estávamos expectantes o que é que o Monteiro iria trazer. E como se diz na gíria, todas ou quase todas as suas intervenções viralizavam, porque tinha sempre a verdade, tinha coragem, tinha a frontalidade e tinha o humor. Pois bem, a Assembleia Nacional, em particular o grupo parlamentar da UNITA, fica órfão de um deputado carismático como era Monteiro Eliseu? De que maneira? Eu diria que Angola e a UNITA perde um dos seus exímios filhos, e a UNITA particularmente, sobretudo neste período pré-eleitoral. Perder um cabo eleitoral como o Eliseu é, sem sombras de dúvidas, um rude golpe. Ainda não nos refazemos deste pesadelo. Eu particularmente recebi a notícia da vice-presidente da UNITA, a mais velha Arlete Chimbinda, ontem, e eu sentia na comunicação que a vice-presidente estava em estado de choque. É esse estágio que caracteriza, quero crer, todos os membros da direção do partido, e não só. Basta olhar para as redes sociais, o estado de comoção. Portanto, a dúvida, as pessoas até este preciso momento duvidam que Monteiro já não esteja entre nós. Perguntou-me as causas e as circunstâncias da sua morte. Pois, mas antes de entrarmos para esta questão, eu gostava que, e porque conviveu, partilhou o mesmo grupo parlamentar com o deputado agora malogrado, que episódio em particular lhe chamou a atenção das várias intervenções que o deputado Monteiro teve no Parlamento? Para mim, a marcante, que felizmente teve o seu efeito imediato, foi quando ele pede a advocacia de um ex-soldado, que por sinal foi companheiro de batalhão do alto comandante, o presidente da República, o João Manuel Gonçalves Lourenço, e que até a altura da sua intervenção era soldado. Com a intervenção do grande Monteiro, presumo que 6 meses depois, portanto, este filho da pátria, que estava entregue à sua sorte, à deriva, foi promovido, foi patenteado a capitão. E ele veio a público
para agradecer, portanto, a advocacia do Monteiro. Para além da fiscalização, as intervenções do Monteiro tinha força, tinha foco e tinha coragem, tinha verdade. Enfim, eu particularmente, eu tinha vezes que me chamava de mais velho, vezes chamava-me de cota, e tinha sempre uma, enfim, até antes da sua saída de Angola, como consequência já do estado de saúde, estávamos juntos e falamos, portanto, um pouco sobre tudo e particularmente sobre a saúde. Pois bem, claramente que fica um vazio a nível do grupo parlamentar. Como é que o partido pretende homenagear o deputado falecido? Não tem como. Partem sempre primeiro os melhores e seguramente Monteiro partiu nas circunstâncias em que partiu por ter sido o melhor. A forma de homenagear o Monteiro para honrá-lo condignamente é seguir o seu exemplo, com coragem, com trabalho, com determinação, para que 2027, esta causa sobre a qual Monteiro deu tudo, mas absolutamente tudo, e até a sua própria vida, triunfe. Triunfe. No meu ponto de vista, esta seria a forma de honrar a memória do Monteiro. Muito bem, vamos agora falar então das causas, das eventuais circunstâncias da morte do deputado. Estamos a olhar para uma morte de causas naturais ou aqui outros contornos? Bem, vamos aguardar que os órgãos competentes nos tragam a versão real da morte de Monteiro. Porém, para até os menos atentos, nós fomos vendo que o estado físico de Monteiro foi regredindo, foi perdendo aquela massa muscular e algumas complicações. A direção do partido interviu fortemente, que veio a culminar com a sua evacuação para o Brasil, se a memória não me atrasou, em janeiro. E este de regresso davam algumas garantias. Infelizmente, o Monteiro vai para o Ambo e neste período não houve grandes melhorias. E ontem, surpreendentemente, recebemos esta bombástica notícia do seu passamento físico. Não se descarta aqui a hipótese de ter havido algum envenenamento? Pronto, o Monteiro morreu de forma estranha. É o que eu posso dizer. Porque até a sua evacuação partilhei com ele, vi, ele pôs-me a ver quais eram os sintomas que o Monteiro apresentava e suspeitas muito fortes. Queremos esperar que não tenha sido mais um caso como o do Diamantino Mussocola. Queremos crer. E aqui trago à tona uma das entrevistas que a doutora Mihaela Weba fez, alertando sobre o perigo que todos nós, portanto, corremos. Dizer que as nossas vidas não podem ser como de galinhas, como de porcos se tratasse, e que alguém, belo prazer, quando bem quer e entende, tira e ceifa. Quero acreditar que não seja. Quero acreditar que não seja, porque neste país só não se apuram mortes da oposição, tal como até hoje não se apurou a morte de Fulupinga, tal como até hoje não se apurou a morte de Ricardo de Melo, tal como até hoje não se apurou a morte de Mussocola, quem são os responsáveis, tal como até hoje não se apurou a morte de Caçuli e Camorim. Então, eu quero acreditar que não tenha sido, portanto, envenenamento. Pois bem, Sr. Secretário, sem entrar muito por dentro de acusações vazias, eu gostava de lhe perguntar aqui, quem estaria interessado na morte do deputado Monteiro Elisa? Não, quem esteve interessado na morte destes que acabei de me referir e que até hoje, infelizmente, não se encontram nem os atores materiais, nem os atores morais. Eu
deixo, portanto, o diagnóstico final para quem compete, e eu não quero acreditar que tenha sido, de facto, envenenamento. Pese embora haver grandes suspeitas, porque Monteiro foi, como se diz na gíria, como se fosse água de bacalhau. A título de informação, como é que estão a ser feitas como é que está a ser feita a autópsia para chegar ao lado da morte, e a UNITA está a acompanhar este processo? Como é que está a envolvência deste caso? Naturalmente que sim, a família e a direção do partido estão a trabalhar para que nas próximas horas possamos ter o conhecimento daquilo que serão os passos posteriores e, consequentemente, aquilo que eventualmente, de facto, tenha tirado o Monteiro do nosso seio, da nossa convivência. Pois bem, vamos agora olhar para as Ezequias. Talvez estejamos a colocar a carroça em frente aos bois, considerando que isto obrigará da parte do partido alguns acertos, mas a título informativo, onde é que decorrerá o óbito? Considerando que Monteiro Eliseu era o deputado do povo, como já muitos disseram e ficou notável, o óbito está previsto para Luanda? Haverá cerimónias diferenciadas em vários pontos do país, ou se vai concentrar especificamente na província do Ambo? Eu quero crer que será no Ambo. Como sabem, o Monteiro era deputado do Círculo Provincial, a sua trajetória política foi no Ambo, foi eleito deputado no Círculo Provincial do Ambo e, infelizmente, também morre no Ambo. Quero crer que a direção da UNITA, a Assembleia Nacional e a família vão convergir, e acredito, vaticino que a programação das exéquias, o óbito em suma e, consequentemente, o adeus final venha a ocorrer na província do Ambo. Senhor deputado, não é muito comum entidades protocolares terminarem a vida no hospital público, e agora acontece com o deputado Monteiro Eliseu. O que é que isso significa? Qual é o simbolismo deste final trágico? Monteiro era patriota, via-se na sua expressão, na força, na coragem com que manifestava. O sensato, o normal seria que todos nós acabássemos em Angola e nos nossos hospitais. Infelizmente, não tem sido assim. Se a morte é a única certeza, a certeza que temos agora é que ele acabou no solo pátrio e, por sinal, no hospital geral do Ambo. Mas a ida a um hospital público foi opcional ou houve outros condicionalismos? Não consigo precisar, não estamos por dentro da última dinâmica que visava socorrer e trazer o Monteiro ainda no nosso convívio, mas quero crer que foi tendo... O que é que falhou, senhor secretário? O que é que falhou para que ele não tivesse uma assistência à sua dimensão? Bem, teve, pelo menos a direção do partido trabalhou e evacuou o Monteiro para o Brasil, em janeiro, onde veio e de certeza esteve a fazer uma medicação e com um acompanhamento que levaria talvez a voltar para o Brasil ou para um outro ponto, a julgar pelas péssimas condições que temos em Angola de assistência médica e medicamentosa. O que é facto é que Monteiro terminou na província do Ambo, no hospital geral. Houve esforços da direção do partido, do grupo parlamentar e quero crer que também da própria Assembleia Nacional. Penso que os contornos que levaram à morte de Monteiro foram tão fortes, foram tão traiçoeiros, que não permitiu-nos ter Monteiro ainda no nosso convívio, tal como muito recentemente perdemos Diamantino Mussucola e está a virar moda. Perdemos Raul Danda, temos estado a perder
uma série de quadros, mortes repentinas que às vezes nem sequer Isto preocupa a dão UNITA? tempo. Preocupa a UNITA? Deve preocupar a Angola, deve preocupar a Angola. Os cidadãos no geral morrem nessas condições e até, portanto, dirigentes, tal como foi o caso do Monteiro. Isso deve preocupar, portanto, os angolanos no geral e deve preocupar esses que estão a governar o país e que as vidas de todos os cidadãos, as vidas dos dirigentes estão sobre suas responsabilidades. Não se pode perder deputados sem querer falar de bancadas, não se pode perder dirigentes, não se pode perder cidadãos na senda, nos moldes em que estamos a perder. Este mês de março, infelizmente, foi um mês de luto, de dor, de sinistralidade nas nossas estradas. Enfim, os angolanos não podem morrer assim. Alguma coisa está mal. E o que está mal é o sistema que, infelizmente, dura 50 anos. Pois, na sequência dessas mortes, senhor deputado e porta-voz da UNITA, surgem vários apelos para a construção de um hospital próprio. Isto surge um pouco da desconfiança dos populares, sobretudo aqueles que nutrem uma grande simpatia pela UNITA por conta das constantes mortes. Como é que a UNITA equaciona estes apelos que vêm de fora? Bem, esses apelos são bem-vindos. Mas a UNITA é um partido político que vai governar a qualquer altura, quero crer que 2027. Mas não compete os partidos políticos criar escolas, criar hospitais, criar empreendimentos públicos. Isso é de responsabilidades daqueles que gerem o nosso dinheiro. E quem gera o nosso dinheiro? O governo de Angola, desde 1975, é o MPLA. Nós estamos a ver hospitais gigantes, como o Dom Cardeal, temos outros, e que você, infelizmente, temos agora o Pedalé, você vai para lá, ainda não há uma resposta à altura. Eu perdi um irmão, enterramos domingo antepassado, no Hospital Geral de Luanda. Não tem um aparelho para fazer TAC. O Hospital Geral de Luanda está privado de um banco de urgência há mais de 2, 3 anos, dizem que está em obra. Não tem condições mínimas sequer, mas nós vemos monstruosos hospitais que nem sequer têm capacidade para fazer, portanto, um TAC. E eu estou a falar isso com propriedade. Perdi um irmão há 2 semanas, enterramos no domingo antepassado. Então, esta é a realidade do nosso sistema de saúde e que leva o cidadão a pedir à UNITA para criar hospitais próprios para garantir segurança aos seus próprios dirigentes, que não é normal. Nenhum dirigente, por ser dirigente de um partido político na oposição, deve correr risco num hospital, portanto, público. O caso do companheiro Diamantino foi dramático. O companheiro saiu do Huambo a sentir-se mal, foi socorrido a partir do Kwanza Sul, chegou aqui num dos hospitais com dinheiros públicos, não vou fazer publicidade. Dizem que, inclusive, a intervenção durou mais de 2 horas. Há quem ainda admite que se o companheiro tivesse sido intervencionado logo que chegou, que só ainda teríamos o companheiro entre nós. Dá nisso, quando há comitês de especialidades de médicos do partido, dá nisso. Porque até o médico vê no utente que vai para lá, se for de um outro partido, torna-se, portanto, um adversário, é um inimigo. E como estamos num estado completamente intolerante, não se descarta a possibilidade de negligências. Pois bem, já mesmo para finalizar, e falamos há bem pouco tempo, ainda não se sabe exatamente
onde deverá ocorrer o óbito. Para já fica aqui que a ideia assente de que poderá acontecer na província do Huambo. Vaticino será no Huambo. Onde residia. E eu lhe pergunto, haverá algum momento especial criado para a despedida, sobretudo aqui na capital do país, onde o deputado era também muito querido? Vamos atualizando aquilo que vai ser a programação, de acordo à concertação que a direção do partido e a família, portanto, está a fazer. Vamos pedir que acompanhem as várias rádios, acompanhem a página do grupo parlamentar, a página oficial da UNIT e todas as outras páginas que vamos atualizando ao pormenor aquilo que são os passos para que possamos dar o último adeus condigno ao nosso companheiro que bem merece. Uma última palavra em torno dessa questão? Resistir para existir com dignidade é a forma certa de honrar a memória do deputado Monteiro, com trabalho, com coragem, com fé, com foco. Muito obrigado, Sr. Secretário para a Comunicação e Marketing e porta-voz da UNITA, Fernando Falua, pela presença aqui em estúdio. Desejamos à família enlutada, família política, muita força neste momento de dor. Nós aqui agradecemos. Pois bem, então está feita a conversa com o responsável para a comunicação e marketing da UNITA e porta-voz do partido. Estivemos aqui a conversar em torno do falecimento do deputado Monteiro Eliseu, deputado eleito pelo Círculo Provincial do Huambo. Faleceu ontem na sua terra natal, por sinal, onde esteve a ser assistido no Hospital Geral. Então, parte para outra dimensão este deputado, que ficou conhecido pelas suas intervenções vibrantes na Assembleia Nacional. A UNITA, a todo instante, tal como ficou aqui a garantia do secretário para a Comunicação e Marketing, vai anunciar o programa das Ezequias e, obviamente, o ouvinte poderá saber também através desta estação radiofónica. Estamos a colocar ponto final, como já lhe disse, a esta conversa em especial. Assim, continuação de muito bom dia e até a próxima. Tudo parece confuso. É um sinal que orienta. SOS Despertar. É o ponto de encontro. Rádio Despertar. 91.0 FM. Uma boa frequência.